Uma das maiores armadilhas do seu trabalho de parto é avaliá-lo em cima de números, em especial os seus centímetros de dilatação. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, aqui no canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Seja muito bem-vindo e caso você não me conheça, eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos e criadora, fundadora da primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, que guia casais do mundo inteiro a viverem o surreal no dia do parto e não apenas sobreviver a ele, com conteúdo denso, com conteúdo longo. Aqui a gente senta a bunda para estudar. E se é a primeira vez sua vendo um vídeo aqui no meu YouTube, eu não vou falar para você pegar o seu cafezinho porque você está grávida, assim como eu, e nós vamos na cevada, tá? Porque o descafeinado também tem cafeína. Não avalie a progressão do seu trabalho de parto apenas pela sua dilatação. Dilatação virou um termômetro emocional na hora do trabalho de parto. Você avalia a progressão do seu trabalho de parto com base em um número que se torna muito injusto se você não consegue compreender o que de fato é considerado uma falta de progressão e uma progressão. E para que nós possamos compreender esse cenário de progressão e falta de progressão, vamos começar falando dela, da dilatação na hora do parto. Dilatação não é um processo linear, é um processo totalmente fisiológico que tem influência de vários fatores hormonais, obviamente, mas também fatores físicos e fatores externos, psíquicos. Se você é uma seguidora um pouco mais antiga, você já me viu falar diversas vezes sobre o quanto o nosso emocional influencia na nossa progressão de trabalho de parto, e eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre isso. Hoje eu quero que vocês compreendam esse processo mais físico e técnico mesmo da dilatação, para que você não caia na cilada de achar que o seu trabalho de parto não está evoluindo porque você fica agarrado ao número da sua dilatação. A dilatação, ela não cresce, não evolui de maneira constante e ela pode mudar em uma única contração. Como que esse processo de dilatação vai acontecer? O seu colo uterino, no final da sua gestação, começa a passar por modificações hormonais. O colo uterino é o que dilata. Ele é como se fosse uma carne que está aqui para proteger mesmo o seu bebê. E ele é grosso, ele é grande, ele é fibroso. Eu sempre dou essa referência da mão. Imagina que esse aqui é o teu colo uterino durante toda a tua gestação e final dela. Conforme você vai chegando lá na sua semana 37, na sua semana 38, esse colo começa a passar por alterações hormonais e ele começa a ficar um pouco mais amolecido. E quando você inicia de fato o seu trabalho de parto, esse colo ele começa a diminuir de tamanho até que ele fica muito fino. Então ele sai deste tamanho para um tamanho menor do que esse aqui, menor do que a espessura do nosso dedo. E esse processo, ele já é o processo de trabalho de parto, mas é aquele processo inicial, lá nas primeiras fases do teu trabalho de parto, onde ainda nós não consideramos que é um trabalho de parto ativo. Portanto, nesse momento, você está evoluindo o processo de trabalho de parto, mas você não está dilatando ainda. E é aqui que muitas mulheres acabam se enganando e achando que não vão conseguir ter dilatação porque estão tendo contrações há muito tempo. Então é importante você ter essa compreensão bem mínima e bem básica sobre a dilatação. Existem mais coisas que a gente pode falar sobre isso, mas o objetivo aqui desse vídeo não é falarmos apenas sobre o processo de amadurecimento do colo uterino, ok? Queria que vocês estivessem alinhadas nessa mesma página. No final da tua gestação, teu colo vai passar por modificações hormonais para que aí ele possa dilatar, ele precisa estar molinho para conseguir abrir, ok? E existem dois processos mecânicos e fisiológicos que acontecem com você que influenciam diretamente nessa dilatação. Primeiro de tudo é a sua contração e a frequência dela. E segundo, que é um dos mais importantes, é a força da sua contração. Todas as vezes que a sua contração vem, ela empurra o seu bebê para baixo contra o seu colo uterino, fazendo com que a cada empurrão, então empurrou uma vez, empurrou outra vez, ele vá abrindo, vá rasgando mesmo, por isso que sangra, por isso que dói. E este é o famoso processo de dilatação. Essa dilatação, ela não é linear. Às vezes o teu corpo ele começa a te mandar contrações mais fracas, e essas contrações, elas estão forçando aquele colo uterino que não está aumentando os centímetros em dilatação, mas ela está preparando, deixando aquela carne mais macia. E numa próxima contração que vem com muita força, com muita intenção, às vezes a mulher evolui mais de 1 centímetro em uma única contração. Em dezembro desse ano, do ano passado, inclusive, né, nós estamos em janeiro de 26, em dezembro de 25, eu tive uma gestante
gestante que teve um parto uma evolução de parto assim absurda. E ela evoluiu 4 centímetros. Eu nunca tinha visto isso na minha atuação, embora eu saiba que isso é possível. 4 centímetros em uma única contração. O que eu quero que você entenda é que você não se espelhe nessa experiência, que foi uma experiência isolada, que não é algo comum de acontecer, mas eu quero que você compreenda que é muito cruel você que está se preparando para viver uma experiência surreal de parto, olhar para o seu trabalho de parto com essa cobrança de números. Nossa, eu recebi um exame de toque e eu estava com 6 centímetros de dilatação. Eu tenho contração, contração, contração e agora eu recebi outro exame de toque e eu continuo com 6, ou eu estou com 6,5 de dilatação. Meu Deus, o meu trabalho de parto não tá evoluindo. O seu trabalho de parto ele está evoluindo. E compreender que a evolução do seu trabalho de parto ela está muito mais relacionada à efetividade e à frequência das suas contrações do que ao número de dilatação é extremamente importante. Equipes mais humanizadas, equipes que estão acostumadas a acompanhar um nascimento mais humano, o número de exames de toque, a frequência de exame de toque durante o trabalho de parto, ela é muito pequena. Justamente por 2 motivos específicos. Primeiro que a gente não consegue influenciar diretamente nessa dilatação, quando a gente fica checando ela toda hora. Isso é extremamente desconfortável para a mulher, inclusive pode machucar, porque essa sua carne que está dilatando, ela é uma carne que está inflamada, é como se ela fosse um machucado. Ficar tocando toda hora dentro dessa carne acaba te machucando, cria como se fossem bolinhas de sangue que tornam esse momento ainda mais desconfortável. E segundo, porque as equipes mais humanizadas entendem que o cronômetro emocional dessa gestante já está contando. A cada vez que você recebe um exame de toque durante seu trabalho de parto, existe aquele sentimento de, meu Deus, quantos centímetros de dilatação será que eu tô agora? E às vezes a mulher, ela tá super alinhada com aquilo que ela gostaria. Ela tá conseguindo respirar bem, ela tá rebolando em cima da bola, todo aquele momento ali tá acontecendo, e aí ela recebe um exame de toque, percebe que está com o mesmo centímetro que estava anteriormente, e é como se fosse um balde de água fria sendo jogado em cima dela. Então a gente evita a frustração durante esse momento. Isso é extremamente importante. Então o que eu quero que você coloque na sua cabeça ao final desse vídeo é que eu preciso me importar com a frequência e a duração das minhas contrações e esquecer aqueles centímetros de dilatação. Existem mulheres que elas demoram muito, que é o mais comum, tá? Para evoluir do 0 ao 5, que é essa fase que nós ainda não consideramos uma fase ativa de parto. Então a gente vai considerar que você está numa fase mais ativa do seu trabalho de parto quando você chegar no seu centímetro 5 de dilatação, ok? Lembrando, só pra gente alinhar mais uma coisa aqui, são 5 centímetros, não 5 dedos. Nós dilatamos de 0 a 10 centímetros e não de 0 a 10 dedos, ok? A checagem da dilatação acontece com 2 dedos bem abertos, assim, mas ela é em centímetros, não em dedos, como a gente saiu ouvindo por aí, 10 dedos de dilatação. São 10 centímetros. Então, o que eu quero que você compreenda? Às vezes, algumas mulheres demoram muito, que é o mais comum em uma mulher em primeira gestação, que é a grande maioria de vocês. Então, é mais comum que essa mulher demore mais do 0 ao 5, que é um processo de motorzinho da contração. Eu já falei muito sobre isso aqui, né? É como se o nosso corpo fosse um carro que estivesse no frio e a gente está tentando fazer com que esse motor ele se aqueça mesmo para que ele possa, de fato, engrenar e essas engrenagens girarem e essa máquina acontecer mesmo, rodar. O trabalho de parto é a mesma coisa. Eu preciso dar uma esquentada no corpo. Então, de 0 a 5 centímetros costuma ser um processo mais desafiador, mais difícil para o corpo mesmo, mais exaustivo e trabalhoso. E de 5 a 10 centímetros tende a fluir melhor. Mas isso é muito individual. Existem mulheres que chegam na maternidade, numa bela consulta, sem muita pretensão, imaginando que não estão em trabalho de parto, e às vezes não estão, e já tem 3, 4 centímetros de dilatação, e aí lá no final, para sair do 8, chegar no 9, chegar no 10 é mais complicado. O que eu quero que você entenda é que você pode fazer um exame de toque agora, intraparto, e estar com 8 centímetros, e daqui a 1 hora o seu bebê ter nascido. Eu quero que você entenda que agora você pode estar com 6 centímetros, e daqui a 3 horas o teu bebê ter nascido. Assim como você já pode estar com 9 centímetros agora, e o teu filho demorar mais 5 horas para nascer. E aí talvez você ouvindo isso, nesse momento, tenha 2 sentimentos aí no seu coração, ou uma felicidade, um alívio e uma calma de saber a verdade, entender que você não precisa ficar presa a esse número, que não é ele que determina uma falta de progressão no seu trabalho de parto, ou então você pode ficar aflita com esse tempo de trabalho de parto e falar, meu Deus, será que eu estou emocionalmente pronta para lidar com isso? Se você se enquadra aí na segunda opção, não sei o que você está fazendo, perdendo seu tempo que você ainda não se tornou minha aluna ou minha mentorada. E esse tipo de conhecimento que você está tendo acesso aqui agora, se ele for sintetizado dentro de você, ele tem o poder de mudar completamente a sua experiência de parto. Muitas intervenções iniciam dentro da sala de parto porque alguém
alguém olhou para um número isolado. Quantas vezes eu já atendi uma gestante que estava com uma falta de progressão porque recebia exames de toque e não saía daquele número que a equipe gostaria de ver avançando, progredindo. E essa mulher foi submetida a um cenário onde foi sugerido para ela uma intervenção para acelerar um processo. E ela, muito calma e consciente, falou que ela sabia que ela não precisava, porque aquilo não era uma falta de progressão. Ela estava tendo contrações, ela sabia avaliar qual é a frequência correta intraparto de contrações, então a cada quantos minutos a gente considera que o seu parto está sim evoluindo, ele só não está aumentando o número na régua. Ela sabia compreender qual era a força daquela contração, quantos minutos mínimos aquela contração efetiva deveria durar. Isso fez com que ela evitasse intervenções que poderiam ter gerado muito mais dor, muito mais sofrimento e muito mais tempo também de trabalho de parto. Então, se você conseguir sintetizar esse conteúdo, entender o que você está aprendendo aqui agora, anotar essas informações, porque as mulheres mais dedicadas, elas não só apenas veem uma informação que tem o poder de transformar a experiência de parto dela, como essa que você está vendo, mas ela estuda, sintetiza, fala sobre isso, passa para o marido, procura compreender mais, para que esse conhecimento ele fique intrínseco dentro de você. Se você é o tipo de mulher que acredita que você pode esquecer de tudo que você está aprendendo na hora do parto e fica nervosa quando pensa nisso, eu tenho um vídeo aqui no YouTube muito bom falando que você não precisa lembrar de tudo na hora do parto. Acho que é o vídeo anterior a esse, vale a pena assistir esse depois. Dentro da Prep to Birth, eu tento ensinar as minhas alunas a entenderem, lerem o processo e não lerem um número, não ficarem presas em um partograma, por exemplo. Quando você compreende a fisiologia, você não entra em pânico com o exame de toque. Mais do que isso, você compreende a cada quanto tempo seria o correto para esse exame de toque acontecer e qual seria a real intenção de estar fazendo, de estar se submetendo àquele exame que não é tão confortável na hora do trabalho de parto. Inclusive, você não precisa aceitar exames de toque durante todo o seu trabalho de parto também. Existem algumas coisas que a gente precisa avaliar, como, por exemplo, se a sua bolsa já se rompeu e se existe uma chance de prolapso de cordão ou não. Isso é um assunto para outro vídeo, mas é importante você entender que as equipes mais humanizadas, elas dão muito tempo para essa mulher, e às vezes a gente acompanha um parto aí que não tem nenhum exame de toque durante ele, porque existem outras formas de entender aonde está esse bebê no corpo da mulher, sem precisar ficar tocando ela toda hora. Eu sempre vou recomendar, óbvio, que ao chegar na maternidade ou ao ser recebida pela sua equipe, você faça pelo menos um exame de toque para que a gente consiga compreender como você está, e a depender das circunstâncias do seu trabalho de parto, uma bolsa que já se rompeu ou não, quantos centímetros de dilatação você estava no primeiro, é legal você receber exames de toque ao longo do processo para que a gente se certifique de que o seu colo está sendo preparado. O que é muito legal e que você pode até observar e conversar sobre isso caso você tenha fechado uma equipe para o seu trabalho de parto. Primeiro de tudo é entender como eles avaliam essa falta de progressão. Você já sabe que não ter uma dilatação evoluindo a cada toque não é falta de progressão, se você tem boa frequência e boa duração de contração. Então, se dentro do intervalo de 10 minutos você recebeu aí pelo menos 3 a 4 contrações e as suas contrações, elas duram pelo menos 1 minuto, você tem progressão de trabalho de parto, só não tem um número aumentando na régua. Então, é legal conversar com a sua equipe sobre isso também, e é legal entender se durante o exame de toque eles te sinalizam de como está o avanço do teu colo uterino. Equipes mais intervencionistas, elas agem de tal forma. Deixa eu explicar para vocês. Vamos supor que foi feito um exame de toque em mim às 4 horas da tarde por uma equipe intervencionista. E às 4 horas da tarde eu estava com 6 centímetros de dilatação. Às 7 horas da noite, essa equipe mais uma vez fez outro exame de toque e eu estava com 6 centímetros de dilatação. Essa equipe olha para mim e fala, você ainda está com 6. Mesma coisa, 6 centímetros de dilatação. Vamos ver, não está progredindo, teu parto não está avançando, vou falar com o doutor, talvez a gente precise trazer uma ocitocina porque você não está dilatando mais. Essa é uma resposta de uma equipe intervencionista. Agora, deixa eu te falar a diferença para uma equipe mais humana, que está pronta para encarar esse cenário com muito mais clareza e que sabe de verdade avaliar uma progressão de trabalho de parto. Olha, Laís, você continua com 6 centímetros, mas o seu colo está muito mais favorável do que estava antes, o bebê está mais baixo, o colo está mais fino, ele está mais mole, então está evoluindo o colo. Daqui a pouco a gente caminha aí para um 7, para um 8 centímetros. É muito diferente, é impossível, coloca na sua cabeça, anota aí no papel, é impossível você ter contrações efetivas que duram mais de 1 minuto e ter frequências de contrações, uma contração atrás da outra, dentro desse intervalo aí de 10 minutos, de 3 a 4 contrações, e não haver nenhuma modificação no seu colo uterino. É impossível. Às vezes o seu colo uterino ele vai ficar 3, 4 horas trabalhando em cima daquele 6 para amolecer, para quando ele abrir ele vai para o 8 direto, ele vai para o 9 em uma única contração. Eu preciso que você olhe para esse
esse cenário de progressão de uma forma diferente. Quem olha para o trabalho de parto como um relógio que está sendo ali, tem um cronômetro girando o tempo inteiro, coloca em cima de si uma cobrança que não é legal. Se você está disposta a viver uma boa experiência de parto, ter mais clareza e compreensão sobre esse cenário, você também precisa olhar para o seu corpo não como um cronômetro girando, mas como um corpo sábio, um corpo que existiu um processo e que a dilatação, o número de dilatação é só uma consequência de um processo que está acontecendo. O seu parto, ele não progride apenas no seu colo uterino, ele progride no seu corpo inteiro. Existe um trabalho mental do corpo e fisiológico que precisa acontecer em conjunto, em integração, para que você consiga de fato evoluir esse trabalho de parto. Se a sua mente não permite, o seu corpo não dilata, se a sua mente não permite, o seu corpo não destrava, esse parto não flui. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com o preparo físico e com a dilatação no dia do parto e esquece de se preparar com a única coisa que tem o poder de fazer com que essa dilatação pare, com que ela trave. O nosso mental e o nosso emocional nesse dia. Você pode ter a equipe mais bem preparada do mundo, o acompanhante mais bem preparado. Se emocionalmente você não banca esse trabalho de parto, ele fica muito mais difícil e isso resulta numa progressão mais lenta também. Se você quer aprender a interpretar o seu trabalho de parto com muito mais clareza e menos medo, isso começa muito antes do bebê nascer. E é isso que eu construo com as minhas gestantes dentro da Prep to Birth. O link de aplicação, caso você queira se preparar com muita profundidade, está aqui na descrição deste vídeo. Espero que eu tenha conseguido fazer com que você olhe para essa experiência de uma forma diferente. Não se apegue a um número específico de dilatação. Esqueça o exame de toque, foque exatamente no que importa para entender que o seu trabalho de parto está evoluindo. Foque em desenvolver e descobrir ferramentas que podem te ajudar a aumentar a intensidade das suas contrações durante o trabalho de parto de maneira natural. E não se esqueça, se você busca um acompanhamento com profundidade para conseguir desvendar o seu corpo e entender todas essas nuances que envolvem o trabalho de parto, a Prep to Birth é um lugar feito para você, onde as mulheres mais conscientes aprendem a bancar as suas decisões no dia do parto, e o link de inscrição para minha mentoria está aqui na descrição desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado você e que você consiga olhar para o seu trabalho de parto com outros olhos. Comenta aqui se você gostou desse vídeo e se finalmente fez sentido o que é falta de progressão e o que é um trabalho de parto evoluindo, mas que a gente não está enxergando números de dilatação ali acontecendo. Não tenho contrações fracas, eu tenho uma falta e uma perda de progressão. Agora, se eu estou contraindo com contrações efetivas dentro daquela janela de 10 minutos, o meu trabalho de parto está, sim, progredindo. Não aceite ser levada para uma indução sem real necessidade. Te vejo no próximo vídeo. Um ótimo parto para você e fiquem com Deus. Beijo!